Dirigido pelo australiano Kia Roache Turner, Sting, Aranha Assassina, busca retomar um gênero de terror um tanto esquecido, mas que já teve seus anos de glória, o de animais assassinos, com um leve toque de elementos sobrenaturais ou extraterrestres. Narrativas como essa ganham ainda mais potencial quando combinadas com a tendência dos filmes de terror de colocar crianças como protagonistas, elevando o senso de perigo e inquietação do espectador. Mas o resultado dessa soma é realmente empolgante. Na trama, acompanhamos a pequena Charlotte, a Lila Brown, uma menina rebelde de 12 anos que vive com sua mãe, Heather Penelope Mitchell, seu irmão recém-nascido, Liam, e seu padrasto, Ethan Ryan Corr, zelador do prédio onde moram e aspirante a ilustrador de quadrinhos. Quando Charlotte encontra uma pequena aranha em seu prédio, decide adotá-la como animal de estimação e a mantém em uma jarra. Logo, o bicho começa a crescer em um ritmo monstruoso e desenvolve um apetite insaciável por carne humana. A sequência de abertura de Sting funciona muito bem como um curta-metragem isolado. Há um forte domínio na direção de Kia, que apresenta a situação da personagem, uma idosa com Alzheimer em sua casa. Cria expectativas a partir dos barulhos incomuns, avança para a investigação de um personagem externo e surpreende com um desfecho chocante, seguido de um reinício cíclico. Talvez, se Sting se resumisse a esse episódio curto, fosse mais elogiado e reconhecido como um curta-metragem eficiente e criativo que explora ao máximo suas limitações de espaço e traz soluções inventivas para os efeitos visuais. Porém, o que acompanhamos ao longo dos 90 minutos seguintes oscila entre altos e baixos. Os acontecimentos da trama se passam em um prédio em Nova York. Uma decisão interessante para conter o horror em um único espaço, mas com possibilidades de explorar os diferentes apartamentos e dinâmicas entre os vizinhos. Há muitos lugares para a aranha assassina se esconder e perseguir as vítimas de formas diversas, à medida que cresce e o perigo aumenta. Esse suspense é transmitido por uma câmera fluida, que explora os espaços sombrios e cria uma atmosfera agoniante. Charlotte, interpretada por Lila Brown, consegue ser o destaque do longa, trazendo facetas e emoções diferentes para uma criança rebelde, solitária e carinhosa em determinados momentos. Seu universo único, com gostos peculiares, dá sentido à relação de tutora e pet com a aranha Sting. A jovem protagonista cumpre bem o papel de observadora principal no prédio, vigiando os vizinhos pelos dutos de ventilação que conectam os diferentes lares. Um paralelo interessante feito na segunda metade do filme, quando o perigo da aranha se instala na trama. Ryan Corr também está ótimo como um homem frustrado com sua rotina, mas com aspirações artísticas e afeto por sua família. Outro destaque é Helga, Noni Hazlehurst, avó de Charlotte, uma idosa dócil que sofre de Alzheimer. Os demais personagens coadjuvantes não prendem tanto a atenção, muitas vezes recaindo em ciladas de estereótipos unidimensionais. A montagem de troca de núcleos acaba sendo truncada e pouco fluida. O filme intercala duas principais tramas: a relação de Charlotte com seus familiares, sobretudo com seu padrasto Ethan, e o núcleo do terror, que acaba sendo mais interessante e cuidadoso na direção. No primeiro núcleo, as inúmeras tentativas de Ethan e Charlotte de criar um laço paterno ora encantam, ora recaem em frases de efeito genéricas. Já no núcleo do terror, acompanhamos a biologia de Sting, a aranha alienígena, e sua evolução. Quanto mais cresce, mais perigosa se torna para os moradores do prédio. O longa ainda flerta com riscos e cenas mais chocantes, e seu maior mérito está justamente nas cenas de suspense, em que a direção opta por sugestões ao invés de imagens explícitas. O paradeiro de um personagem, a localização e a aparência da aranha assassina
tornam a experiência mais inquietante do que a maioria das mortes em si, que são pouco criativas, considerando as possibilidades criadas pela biologia da aranha. Mas um grande incômodo no filme é a escolha de suas vítimas. É difícil ignorar o desconforto ao perceber que todas pertencem a grupos minoritários, com falas e perfis estereotipados, como a imigrante latina solteira, o nerd asiático, a vizinha, idosa ranzinza e o negro que serve de alívio cômico. Não que todos precisem de tramas complexas, mas a redução a estereótipos beira o preconceito. O filme ainda apresenta uma cena pós-créditos que não adiciona nada à trama, mas funciona como uma piada divertida. Assim, ao final, Sting, Aranha Assassina, se mostra uma obra interessante por buscar a retomada do subgênero de animais assassinos no terror, mas acaba caindo em sua própria teia de estereótipos e vícios, deixando pouco para marcar a memória do público, especialmente em uma época em que o terror está em alta. Em Sting, Aranha Assassina, uma noite fria e tempestuosa em Nova York, um objeto misterioso cai do céu, quebrando a janela de um prédio de apartamentos decadente. Dentro dele, um ovo eclode, dando vida a uma estranha aranha. Charlotte, a Lila. Brown, uma garota rebelde de 12 anos e fã de histórias em quadrinhos, descobre a criatura e a nomeia Sting. Enquanto sua mãe e seu padrasto, Ethan Ryan Core, lutam para se ajustar à chegada de um novo bebê, Charlotte se sente cada vez mais isolada e encontra consolo na amizade com Sting. No entanto, à medida que a aranha cresce em tamanho e apetite, os animais de estimação dos vizinhos começam a desaparecer, seguidos pelos próprios moradores. Quando a verdadeira natureza de Sting é revelada, Charlotte se vê em uma corrida contra o tempo, sozinha em sua luta para salvar sua família e os excêntricos habitantes do prédio de um aracnídeo voraz que agora os caça. Determinada a proteger aqueles que ama, Charlotte deve encontrar uma maneira de deter a criatura antes que seja tarde demais. Sting, Aranha Assassina, oferece um roteiro extremamente criativo, livre de amarras de responsabilidade. Abraçando as características de personagens típicos dos anos 80, o filme encanta e faz com que você queira descobrir mais a cada cena. Com uma personagem mirim digna de Ellen Ripley, Sigourney Weaver, Sting, Aranha Assassina reverencia Eileen pela forma como seu personagem cresce em cena e como ataca suas vítimas. Além disso, sua simpatia inicial lembra Gremlins, mostrando uma linha tênue entre o bonzinho e o mal. É fato que, ao mostrar uma aranha vinda do espaço, você não precisa trazer a lógica consigo, apenas abraçar a visão do diretor sobre o quão absurdo ele quer apresentar sua história. O filme entrega personagens bem caricatos, o que talvez facilite a aceitação deles sem grandes delongas, como Maria, que é uma mãe solteira latina. Embora isso não seja falado explicitamente, fica claro que algo muito grande aconteceu com a família dela. Sua morte, ao lado da aranha entrando dentro dela, é mais uma referência a Alien. Outro ponto positivo é que o filme nos faz esperar que o protagonista seja Ethan, mas, ao colocar a responsabilidade nas mãos de Charlotte, surpreende, pois, apesar de Ethan atuar em pontos cruciais, é sua filha adolescente que o salva de diversos momentos do filme. Agora, se podemos tirar o chapéu para alguém, é para a personagem Helga. Com Alzheimer, ela entrega uma performance misteriosa e consegue sobreviver por algo tão ligado aos costumes antigos. E é justamente esse fator que torna a obra ainda mais genial, com Charlotte se tornando uma verdadeira heroína até o fim do filme. Com uma história encantadora, Sting, Aranha Assassina é uma obra caricata, mas que funciona muito bem nos cinemas.
numa mistura de terror e comédia, é digno de um clássico da sessão da tarde, e você sai do cinema querendo logo uma continuação. E, sobre isso, é importante mencionar que o filme tem uma cena pós-créditos, sugerindo que talvez Sting, Aranha Assassina, não acabe por aqui. Por fim, Sting, Aranha Assassina não é um filme para se levar a sério e em nenhum momento tenta ser. Apenas é divertido, assustando em momentos pontuais, e mostra que estamos carentes de filmes com esse estilo dos anos 80. Assim como outros do gênero, Sting tenta se construir com base em uma luta final de caráter épico entre a criatura e o humano, que nesse caso é representado por Charlotte e sua família. Com bordões clichês e tensões nesses momentos que já estão saturados, o filme acaba por remeter a uma luta praticamente heróica entre o bem e o mal. Isso não necessariamente conta como algo negativo, porém, nesse caso específico, não funciona. Além dos conflitos internos dos personagens não serem tão bem explorados, como o Alzheimer da avó ou a arrogância da tia-avó, a própria existência da aranha é um questionamento. De onde pode ter surgido uma aranha que imita outros sons? E mais importante, por que ela crescia pouco em tão pouco tempo e, mesmo assim, a protagonista decide mantê-la com um animal de estimação? Ao invés de parecerem apenas observações ou questionamentos que poderiam ser respondidos em sequências, se tornam apenas pontos sem nó do longa. Porque cada vez mais os filmes de terror passam por um processo de marvelização de suas narrativas. Será que esse é o futuro do cinema de horror contemporâneo? Sting, Aranha Assassina, longa de Kaya Roach Turner, me traz esses questionamentos. Na obra, uma garotinha decide cuidar de uma aranha inicialmente inofensiva, mas que se mostra posteriormente uma assassina, a fazendo lutar contra si para que Sting não destrua sua família. Seguindo a tendência atual de filmes de terror com criaturas sobrenaturais e sanguinárias, o longa se assemelha aos recentes filmes desse gênero de maneira positiva. Cenas de tensão, personagens com problemas pessoais que vão além da ameaça iminente e relações interpessoais além do romance. Inscreva-se no canal.